prosseguir aqui, ok. Gravando agora, então vamos fazer um retrocesso aí, amém? Então, essa é a aula número 7 de Batalha Espiritual, e nós vamos falar hoje sobre santidade, né? Não tem como nós irmos para uma batalha espiritual se nós não compreendermos, né, a questão da santidade, da consagração. E falando de santidade, né, bíblica, santidade nos protege, né? Ela não é prisão, não é proibição, né? Santidade é muito maior do que tudo o que nós imaginamos do que as pessoas costumam imaginar, né? Santidade não faça isso, não faça aquilo, né? Vamos ver alguns textos, inclusive bíblicos, para nós nos pautarmos nas Escrituras, né? Então, estudo profundo sobre o que a Bíblia realmente ensina sobre santidade, consagração, governo interior, fechamento de brechas e perseverança espiritual. São esses os temas que nós vamos percorrer, longe de legalismo e do medo, né? Consagração e todos esses itens, né? Nós ficamos mais perto da graça e da liberdade em Cristo quando nós compreendemos estes assuntos, né? Então, santidade, né, é separação, né? A palavra ser santo significa seja separado, né? Então, santidade remete a isso aqui, ó. Remete a um estado de separação, ok? Deixa eu fechar o microfone aqui da Zenilda, ok? Muitos cristãos, né, resistem à palavra santidade porque foram ensinados de forma distorcida, né? Virou lista de proibições, controle externo, medo constante, culpa, né, exagerada e vigilância paranoica. A Bíblia não apresenta a santidade como uma prisão, mas como proteção espiritual, né? Então, o texto, eu vou abrir com vocês aqui, eu quero ler esse texto da primeira carta de Pedro. Eu vou começar, inclusive, aqui está falando do 15 e 16, mas eu vou começar a ler do 1. Eu quero ler essa carta. Por quê? Porque essa instrução de Pedro, ela é muito rica. Então, eu vou começar lendo aqui a partir da 1 Pedro, a partir do capítulo 1, ok? Não a partir do capítulo 1, versículo 1, não do versículo 15 e 16 só, não. Vou pegar desde o versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Diz assim, ó: Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Asa e Bitínia. No 2, versículo 2 da primeira carta de Pedro, diz assim, ó: Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo, que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Versículo 3. Todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. No versículo 6. Portanto, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisam suportar muitas provações. No versículo 7. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. As provações mostrarão que a sua fé é autêntica.
Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Versículo 8. Embora nunca o tenha visto, vocês o amam. E, ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexpressiva e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito, quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo, que neles estava ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior. Versículo 12. Foi-lhe dito que suas mensagens não eram para elas, mas para vocês. E agora essas boas novas lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. E é algo tão maravilhoso que até os anjos ansiavam observar. Versículo 13. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberam quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Versículo 15. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que vos chamou. Vou ler de novo 15. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que vos chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Versículo 17. Lembre-se que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com as suas ações. Por isso, vivam com temor durante o seu tempo como residentes na terra. Ok? Então, esse texto, essa carta de 1 Pedro, ele começa a falar de coisas assim tremendas, né? E ele começa a falar da nossa viva esperança, da nossa fé, que nós vamos passar por momentos de tribulações, mas que nós temos que perseverar na fé e no conhecimento de Cristo. Ele vai falar que a gente recebeu, né, essa graça, né, e que até os anjos gostariam, né, de anunciar o evangelho e tal. E aí ele chega num ponto, ele fala, olha, sejam santos, né, purifique-se, sejam santos nas tuas ações. Ele fala que nós nascemos de novo para uma novidade de vida, como novas criaturas, e que agora eu não vivo mais para satisfazer os desejos da minha carne. Eu vivo agora para uma vida que reflete a Cristo, e reflete o Senhor, ok? Então, a palavra santo significa separado, não isolado, né? Santidade bíblica não é fugir da vida, é viver nela com discernimento e propósito. Quem entende isto, para de viver em extremos, né? João 17, do 15 ao 18, né, Jesus, na oração sacerdotal, ele diz, não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal, ok? Vamos avançar aqui no raciocínio. O que santidade realmente faz, né? Quando a gente vive numa situação de separação, não mais satisfazendo os desejos da carne, não mais vivendo como outrora, né? Antes de estarmos com o Senhor. Então, assim, ó, santidade, a primeira coisa que santidade faz, essa separação, né, para Deus, ela nos protege, ok? A desobediência, ela abre brechas.
A obediência fecha portas. Efésios 4, 27. Vai falar que a gente não deve abrir portas para o diabo, né? Não dar vazão para o diabo, né? Santidade fecha legalidades espirituais, fortalece a consciência, organiza a mente, traz clareza espiritual e sustenta a paz interior. Não é medo do diabo, é alinhamento com Deus. Santidade não é medo do diabo. Santidade é alinhamento com o meu Senhor, com o meu Deus, com o governo dele, com a nova ordem, né? Ou seja, com a nova vida, né? No novo reino dele. Quando eu entro para o reino de Deus, né? Eu vou viver debaixo de um decreto de um rei, de normas, eu vou viver debaixo daquilo que é aquele reino. Se eu estou no reino de Deus, com Deus, através da morte de Cristo, eu passo a ser filha, regimentado, vivo no reino, sou sacerdote real, né? Eu passo, então, a estar, tem que estar alinhado a esse reino, alinhado a essa vontade e esses decretos do meu Deus, né? Então, santidade não é perfeição, né? Muitos pensam que santidade é ser perfeito, não é isso, né? Outro erro comum é achar que santidade exige perfeição absoluta. A palavra lá em Provérbios 24, 16, assim, ó, o justo cai 7 vezes e se levanta, ok? Então, santidade não é nunca cair, é não permanecer caído, ok? Então, há momentos que nós estamos ali, de repente vem algo e a gente fraqueja e cai, ok? Mas qual que é a situação? Eu caí, vou pedir perdão, me arrepender, vou me levantar e vou continuar a minha caminhada em santidade, ok? Então, arrependimento faz parte da santidade saudável, né? Primeira carta de João 1,7 vai falar sobre isso, né? Então, o arrependimento, ela faz parte de uma santidade saudável. Então, tem pessoas que elas caem e muitas vezes ficam com tanta acusação, se arrepende, mas continua ali, né, com uma situação de acusação. Então, não. Caiu, se arrependeu, confessou para o Senhor e se levanta novamente, ok? O papel da consciência, né? Consciência limpa não é acusação constante nem paranoia espiritual. É sensibilidade guiada pela palavra. Quando a consciência está limpa, a opressão perde força, ok? Então, tem uma consciência, ó, já me arrependi, já confessei o pecado, acabou. Acabou a acusação, né? Acabou a acusação. Então, a gente tem que ter essa consciência de que, uma vez que eu verbalizo e peço perdão na queda que eu tive, né, eu entro novamente numa situação de santidade diante do meu Deus, né? Verbalizou, se arrependeu, confessou para o Senhor, confessou. Você não pode ter a consciência mais pesada sobre isso. A consciência fica limpa, tem que estar limpa, né? Nenhuma acusação há para aqueles que confessam, né? Vamos lá. Santidade como escudo, não como fardo, né? Todo mundo vê, às vezes, santidade como um peso, né? Ah, eu não consigo, eu estou sempre errando, estou sempre falhando. Claro, você sempre vai errar, sempre falhar, você está no mundo, né? Mas nós temos que aprender a diminuir o erro, diminuir e nos aproximando cada vez mais do Senhor. Como que nós somos santificados? Nós somos santificados à medida que eu vou me aproximando do Senhor, ok? Quanto mais perto eu for andando em direção a Cristo, né? Mais santo eu vou me tornando, ok? A Bíblia nunca apresenta santidade como peso. Meu jugo é suave, né? Não existe peso na santidade. Quando a santidade vira fardo, a motivação está errada. O foco saiu de Cristo. Então, assim, quando a santidade passa a ser um peso, né?
alguma coisa está errada. Então, o foco não está em Cristo, você está se esforçando por um mérito próprio, pela sua própria força, né? A prática virou obrigação. Santidade flui de um relacionamento com Deus, e não de uma pressão, né? Então, como que a santidade é? A santidade flui para um relacionamento com meu Deus. À medida que eu vou me relacionando com Ele, Ele vai me santificando, né? Então, medo espiritual gera rigidez, culpa excessiva, isolamento e ansiedade. Onde há medo constante, algo está desalinhado, né? Então, lá em segunda carta a Timóteo 1:7, vai falar que nós não temos que ter espírito de medo, mas de poder, de coragem, de ousadia, né? Então, nós não temos que ter medo, ok? Santidade bíblica, ela gera segurança, paz, clareza, confiança em Deus. Santidade protege, organiza, sustenta a liberdade, não gera paranoia, não substitui a graça, ok? Santidade se manifesta no dia a dia real, né? Como que eu manifesto a santidade? Como eu demonstro que eu estou separado de fato, né? No meu dia a dia, né? Então, como que eu sei disso? No que eu consumo, né? Então, o que você consome durante o dia? O que você tem consumido? Isso louva a Deus? Isso glorifica a Deus? Né? Então, como que eu sei, no meu dia a dia, se eu estou tendo um dia que eu estou cada vez mais me aproximando mais do Senhor, estou me santificando, meu dia está santo. Eu tenho que medir o que eu estou consumindo, o que eu estou falando, né? Sempre aquela aulinha da mente e tal, que a gente tem que estar atento. O que você está consumindo, o que você está falando, no que você está pensando, no que você tem tolerado naquele dia, no que se repete como um hábito, né? Leia lá Colossenses 3:17, né? Vida consagrada é vida alinhada à palavra de Deus, não isolada, né? Santidade bíblica não aprisiona, ela guarda, protege e mantém a liberdade conquistada, ok? Então, tem pessoas que falam, ai, eu sou santo, sou do Senhor, sou separado, então eu não falo com aquela pessoa porque ela fala muito palavrão, porque não é isso, ok? Eu não vou me isolar do mundo, não é isolamento do mundo, é estar no mundo cheio de pecado, cheio de coisa ruim, mas eu passar por este caminho, né, por esse mundo, por esse caminho, e não deixar-me contaminar por nada disso. Né? Eu saber separar, ó, isso aqui não dá para mim ouvir, isso aqui não é para mim ficar falando, né? Olha, isso aqui tem que eliminar da minha vida, porque não dá, né? Eu preciso estar limpo diante do meu Deus, eu preciso estar limpo o tempo todo. Por quê? Porque a gente tem que estar em constante avaliação nessa questão de santificação e santidade. Volto a repetir aqui. Como os demônios agem na vida de uma pessoa? Vai agir por meio de legalidade. Ele olha e ele vê aquilo que nós estamos pendendo para o pecado. Aquilo que a nossa alma está pendendo para o pecado. Aquilo que nós estamos prestes, ou estamos pensando, ou estamos olhando, ou estamos escutando. E aí eles, está dando espaço para eu atuar. E aí eles vêm atuar, ok? Então, a maior batalha, ela acontece ao nosso redor, no nosso dia a dia, e nós temos que estar atentos, ok? Quantos aqui estão na sala que assistiram aquele documentário que eu postei no grupo? Quantos assistiram? Aquele assistiu. Quem mais assistiu aquele documentário? Elisângela, Cecília, muito bem, né? A Michele, Miller, Daviane, muito bem. Vanderlei, você viu que documentário maravilhoso, né? Então, amanhã ele sai do ar, ok? Eu vou tirar por algumas razões. Mas você que assistiu, né, foi maravilhoso, é um documentário muito bem feito, né, a respeito da batalha espiritual, né?
Mas vamos continuar aqui, ó. A vida consagrada é vida alinhada, né? De novo aqui, não isolada. Santidade bíblica não aprisiona, ela guarda, protege e mantém liberdade conquistada. Como também eu mantenho a minha liberdade, a minha santidade no meu dia a dia, né? O apóstolo Paulo ele fala assim, ó, tudo me convém, tudo me é lícito. Eu posso todas as coisas. Aliás, nós aqui, irmãos, podemos fazer qualquer coisa, sim ou não, né? Porém, né, nós avaliamos, nem tudo nos convém, ok? Então, participar de uma festa, né, consagrada a algum tipo de entidade, algum tipo de demônio, não convém, né? Participar de alguma ação, de alguma coisa que você vê que tem envolvimento espiritual, que está consagrando a uma entidade ali, não convém, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque estão trazendo muito coisa mundana, né? E aí o evangelho de portas largas. Não, imagina, não pega nada, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ah, não, é só pedir. Não, não, amados. Nós temos que entender que nós somos separados, santificados pelo sangue de Cristo que nos purifica. Amém? Nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. A nossa casa, nosso ambiente é um ambiente de Deus. Então, tudo aquilo que eu for comer, fazer, beber, falar, dançar, tudo que eu for fazer na minha vida, tem que glorificar o meu Pai, tem que glorificar o meu Senhor. Então, a gente tem que parar de achar, né, e pôr pontinhas para satisfazer desejos nossos, achando que está tudo bem, né? Por quê? Porque tem muito crente cristão fraco, né? Como o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, tanto falou, há muitos fracos no meio de vocês, né? Por quê? Muitos fracos e doentes. E querido, na igreja de hoje há muitos fracos e doentes. Por quê? Porque eles vivem num alimento muito leitinho. Quando já deveriam estar comendo comida sólida, estão bebendo leitinho, estão praticando as obras dos primeiros, da primeira, quando se converteu, né? Então, assim, nós não podemos ficar no leitinho, nós temos que crescer, amadurecer, ficarmos cada dia mais santos diante do Senhor. Nós temos cada dia mais conhecermos o nosso Deus, o alvo, o foco, ok? Então, nós vivemos no mundo, nós trabalhamos para sustento da nossa casa, nós temos outras atividades seculares, ok, né? Mas nós não podemos nunca, em qualquer momento do dia, nos esquecermos de quem nós somos, ok? Então, certos convites que nos fazem não nos convêm, né? Certas coisas que nos oferecem não nos convêm. E você não precisa, assim, né, ser rude com alguém te oferecer algo. Ame o pecador, mas abomine o pecado, ok? Então, nós temos que amar o pecador, mas abominar o pecado, ok? Então, isso é viver no mundo de hoje, em volta a tanta imundícia, tanta coisa ruim, né? E isso a gente dar-se o nome de consagração, né? Essa separação, né? Esse entendimento de que eu estou agora, né? Inserido no reino do meu Pai, que eu não pertenço a esse mundo e que nada desse mundo me pertence, né? Me faz ter uma vida consagrada, um estilo de vida, né? Então, o meu estilo de vida vai me levar para isso que as pessoas chamam de consagração. Consagração não é um dia. Hoje vai ter a consagração. Não. Consagração, queridos, não é um evento. Consagração não é um evento. Consagração é um estilo de vida. Tem muita gente que confunde, né, com evento, né? Vamos ter a consagração, não sei da... Não. Consagração é meu estilo de vida. Eu sou consagrado ao meu Deus.
né? Eu sou separado, santificado e consagrado todos os dias. É o meu estilo de vida, é o modo como eu vivo. Não é um evento aleatório, não é um momento de consagração e separação, não, não, ok? O erro comum é tratar a consagração como algo pontual, né? Um dia específico, um jejum isolado, um momento emocional intenso, né? Jejum, quem é consagrado, ó, tem estilo de vida de consagração, é separado aqui, ó, vê consagração como estilo, essa palavrinha aqui, ó, jejum, faz parte da rotina, do dia a dia, faz parte da semana da pessoa, sabe? Eu vejo muita gente, tipo assim, ai não, essa semana eu vou me consagrar ao Senhor, essa semana eu vou jejuar, eu vou fazer isso, eu vou ler a Bíblia, eu vou... Querido, não é essa semana, é a partir do momento que você aceitou o Senhor como Senhor e Salvador, né? Você tem que colocar jejum como uma rotina como algo da sua vida. Internizar isso, fala, não, toda semana é um jejum para eu estar mais próximo do meu Deus, né? Por quê? Quanto mais próximo eu estiver do Senhor, mais santo eu serei, o mundo espiritual vai me reconhecer, as coisas vão ficar mais claras na minha mente, o discernimento vai estar mais apurado, ou seja, tudo melhora, tudo melhora. Quer melhorar a sua vida? Vamos lá. Quer ter uma vida em paz, uma vida sossegada? Não que você não vai ter tribulação, esquece. Tribulação, problema, todos nós vamos ter. Não adianta, tá? Achar que, não, eu vou jejuar para ver se dá uma acalmada. Jejuar para ver se vai dar uma acalmada? Não vai dar uma acalmada. Jejum é para te levar mais perto de Deus. Então, assim, ó, quer mudar sua vida espiritual, sua vida, tudo na sua vida, tudo, seu ambiente, seus relacionamentos, quer mudar tudo? Começa a ter um estilo de vida consagrada a Deus. Começa a jejuar, buscar intensamente o Senhor, se apartar de tudo aquilo que te leva ao pecado, cortar, como a gente viu, né? Corta tudo aquilo que te arrasta para o pecado e comece a ter esse estilo de vida com o Senhor. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter mais paz. Você vai ter mais alegria. Você vai ter mais tranquilidade para resolver as situações e os problemas da vida. Você vai começar a enxergar coisas que você não enxergava, você vai falar, já enxerguei onde tem o dedo do inimigo. Espera aí que eu vou. Raspa daqui. Chuá. Da minha casa, do meu casamento. Né? Então, assim, nós temos que entender que batalha espiritual é um alinhamento. Primeiro, um alinhamento com o reino do Eterno. Com a palavra do Eterno. Com a santidade do Eterno. Não adianta você entrar em batalha espiritual se você não estar no alinhamento com o seu Senhor, com o reino dele, né? Dizendo não. Eu digo não ao pecado. Eu digo não a essa bebida. Eu digo não a esse vício. Eu digo não para isso, né? E, de fato, se posicionar e manter uma constância. Esse é um outro ponto, né? Santidade requer constância, né? Para eu chegar a ser um estilo de vida, uma coisa natural, o que é um estilo de vida? Estilo de vida é algo natural para mim. É natural eu jejuar, é natural jejuar. Não é um absurdo eu fazer um jejum de 3 dias, sem comer, somente com líquido. Né? Ainda que você chegue nesse ponto. Como eu chego nesse ponto? Praticando, ok? Começa com um dia, vai ali, ó, mês a mês, semana a semana, um dia da semana, um dia, 24 horas, né? E jejum assim, sempre buscando orientação médica, vendo se você pode fazer jejum absoluto. Se não puder jejum absoluto, faça jejum de Daniel, que coma legumes, verduras, frutas, né?
se você tem algum problema de saúde. Mas se você não tem nenhum problema de saúde, faça um jejum absoluto. Você que é forte, saudável, irmão, você que é forte, saudável, jejumzinho de só água, só líquido, só aguinha, 24 horas. Você vai ver como vai mudar a sua vida espiritual, o seu alinhamento com o reino celestial. Amém? Então, é estilo de vida, irmãos. Tem que buscar esse estilo de vida, né? Um dia específico de jejum, um momento emocional intenso. A Bíblia nos ensina o contrário. Apresentai os vossos corpos como sacrifícios vivos. Aqui, ó. Né? Romanos 12, 1. Sacrifício vivo é contínuo, não ocasional. Né? Ocasional é essa forma que eu estou te falando, né? Tá tudo muito ruim. Nossa, o negócio tá pegando, o negócio tá ruim aqui, vou jejuar. Não. Antes de... Começa já a jejuar já. Começa a jejuar, porque aí não vai vir esse negócio ruim, sabe? Porque você tá ali, ó, diante do altar do Senhor, consagrado, tá ali buscando todos os dias, intensamente, para uma hora do seu dia, dá primazia para o Senhor, né? Na meditação da palavra, no ouvir ao Senhor, alinhado com o jejum. Uau! Né? Como nós perecemos de bobeira, como nós sofremos de bobeira. Uma palavra que não sai da minha mente é Oséias lá, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Mas não só falta de conhecimento, falta da prática. Na verdade, a maioria dos crentes sofre mais, não por falta do conhecimento, sofre mais por causa do que não pratica, não obedece a palavra, né? Então, o povo sofre hoje não é porque não conhece a palavra, porque muitos conhecem a palavra sim, mas o que falta? A prática da palavra, o exercício da prática no meu dia a dia. Essa é a dificuldade, né? Então, amados, nós temos que aprender a praticar, sabe? É como você não fica sem comer, né? Você almoça, toma café da manhã, almoça e janta, é a mesma coisa com o Senhor, sabe? De manhã eu vou com o Senhor, de tarde, é como se fosse uma refeição. Eu vou alimentar o meu espírito. A gente tem que alimentar o espírito. Se você ficar se alimentando só sua carne e não alimentar o seu espírito, aí vai sofrer mais. Mas por que está acontecendo isso? Por que a minha vida não sai do lugar? Por que eu sou tão fraco espiritual? Por que eu me sinto assim? Por que eu me sinto assado? Porque falta a prática da palavra, o exercício da palavra. Né? Você pode fazer 1000 cursos, com os melhores os PhDs de teologia, de seja o que for. Mas se tudo que você aprender não for a prática, não praticar, esquece. Santidade, queridos, tem que ser praticado. Amém? Consagração não é esforço humano, não é esforço humano. Quando vira esforço próprio, gera cansaço espiritual, culpa constante, ansiedade religiosa, consagração. Guarda isso aqui, ó. Consagração saudável flui do relacionamento com Deus. Consagração saudável flui através de um relacionamento com Deus. Quanto mais eu me relaciono com meu Pai, mais vai fluir a santidade, mais vai fluir a consagração, a separação das coisas que tentam me dominar. Ok? Então, vigilância não é paranoia, né? Jesus ensinou que vigilância não é paranoia. Vigilância saudável é atenção espiritual, sensibilidade ao espírito e discernimento de pensamentos. Guarda essa aqui, ó. Vigilância saudável. Guarda isso aqui, ó. Atenção espiritual. Atento, né? Sensibilidade ao Espírito Santo. Quanto Espírito Santo fala com a gente. Não pega isso. Aí você vai lá, não, mas
tão bom isso, olha, ai, não estou resistindo, aí pega, né? Ignorou a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala para você, ó, é momento de orar. Pare, vai orar. Né? Você está dormindo, de repente o Espírito Santo, ó, acorda, ore por tal pessoa. Você, não, agora não, estou muito sono, vou trabalhar amanhã, né? Ou seja, sensibilidade ao Espírito, né? Discernimento aqui, ó, discernimento de pensamentos, né? Principalmente esse aqui, ó. Quando eu aprendi isso, comecei a praticar, a discernir os pensamentos que veio na minha mente, eu vou falar uma coisa para vocês. 70% da qualidade da minha vida melhorou. Melhorou os meus relacionamentos, melhorou o modo de eu agir. Por quê? Vem um pensamento, eu passo um filtro. Esse pensamento glorifica a Deus? Esse pensamento é de onde? Está provindo da onde? É desejo da minha carne? É um sopro do inimigo? De onde está vindo esse pensamento? Condiz com a palavra? Esse pensamento que eu estou tendo, condiz com a palavra? Então, quando a gente aprende isso e coloca em prática, né? Você que no seu dia a dia vai errar menos, vai acertar mais, vai ter mais sabedoria, porque amplia a sabedoria. Porque a gente começa a falar, Espírito Santo, me ajuda a discernir esse pensamento aqui, Espírito Santo, que está vindo aqui. Traz um versículo que condiz com isso aqui. Condiz esse pensamento? Não condiz. Corta. Tchau, pensamento, não vou fazer. Esse pensamento que condiz, é do Pai, condiz, está certo, está correto, vai edificar, é isso, positivo, vai lá e executa, faz, fala, move, escreve, faça o que for, mas, ok? Então, buscar isso aqui, amados, eu bato nessa tecla aqui porque é onde o inimigo mais ataca, é a mente do ser humano, ok? Vigilância doentia é medo constante, é análise obsessiva. Onde há medo contínuo, a vigilância perdeu o equilíbrio, né? Tem pessoas que têm medo excessivo. O Espírito Santo guia a vigilância, né? Não vigiamos sozinhos. O Espírito Santo alerta sem acusar, corrige sem condenar e orienta sem confundir. Né? Como que eu sei se é o Espírito Santo? Aqui, a formulazinha aqui, ó. Né? O Espírito Santo alerta sem acusar. Ele, está errado, mas ele não acusa. Ou se você faz alguma coisinha, ele, está errado. Corrige aqui. Volta a palavra. Faça diferente. Você vai lá e corrige. Ele não acusa. Né? Ele corrige sem condenar. Ele não condena. Ele orienta sem confundir a gente, ok? Vigilância saudável é guiada, não autoimposta. Vigilância saudável é guiada e não autoimposta, ok? Vamos lá. Consagração nas pequenas escolhas, né? Consagração não é apenas sobre grandes decisões espirituais. Quem é fiel no pouco, no muito, né? Quem é fiel no pouco é no pouco. Então, assim, ó, envolve o que você assiste, envolve o que você ouve, alimenta a sua mente, como reage às emoções, administra o seu tempo, como você administra o seu tempo, né? Gasta o seu tempo todo no Instagram, gasta o seu tempo todo na Netflix, gasta o seu tempo todo na internet, como que você administra o seu tempo? Até nisso tem santidade envolvida, né? Como você tem gastado o seu dia, o seu tempo que você tem? Só dormindo? Só pensando nos problemas? Né? Como que você tem gastado o seu tempo, administrado o seu tempo? Né? Pequenas concessões abrem grandes brechas. Né? Rotina de consagração realista. Regularidade, não intensidade extrema. Ok? Regularidade, não intensidade extrema. A partir de hoje, tal, não sei o quê, tal. Aí você fica uma semana ali, um mês intenso, né? Intenso. Né? Então, outro mês, relaxa, volta tudo de novo. Né? Então, não é questão de intensidade extrema, é questão de regularidade. Vai regularizando, paulatinamente. Não, ó, vou cortar isso aqui, vou vigiar mais essa palavra,
né? Vou me alinhar ao Senhor. E a constância, né? Manter a constância. Ó, não volta atrás mais isso aqui. Isso já foi eliminado, né? Disciplina aqui, ó. Disciplina com flexibilidade. Palavra diária, mesmo que breve, né? Palavra diária, mesmo que breve. Lê lá 2, 3, 4, um capítulo da Bíblia, né? Oração sincera, não religiosa. Oração sincera. Qual é a diferença da oração sincera para uma religiosa? Religiosa, eu entro num mecanismo de oração que eu saio falando um monte de palavras e não oro nada, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, glorificado seja o teu nome, exaltado. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Glória a Deus, aleluia. Senhor é bom, não sei o quê. Está saindo, mas não é o sincero. Você não está ali sendo sincero com o Pai. É um mecanismo religioso de oração que não vai fazer efeito, que o Pai nem vai ligar. Mas quando eu rasgo o meu coração na oração sincera, Senhor, hoje eu estou com dor, estou sentindo dor, Pai, hoje deu vontade de eu pisar na cabeça do Zezinho, e olha, foi difícil meu dia, Pai, me dá graça, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso, Senhor, olha, eu não quero mais estar nessa situação, eu preciso, Senhor. É uma oração sincera, que flui de um filho para com o Pai, de um diálogo, né? Diálogo, não monólogo, né? Diálogo, esperando ele a resposta. Tempo silencioso e reflexão. Falou, orou, falou. Tempo de reflexão, deixa o Espírito Santo ministrar em cima do que você leu, em cima da sua oração sincera, chora se for preciso, rasga o seu coração, mas seja um tempo de silêncio e reflexão. Consistência protege mais do que extremos, né? Então, consistência, ter uma vida cristã consistente ali, ó, né? É melhor do que intensidade, né? Não é como a gente começa as coisas, mas como nós vamos terminá-las, né? Então, nós começamos a nossa jornada em Cristo. A nossa jornada é uma jornada. Você começou a sua jornada de discípulo, né? Mas não importa como você começou, importa como você vai terminar essa jornada como discípulo, né? Então, para terminar essa jornada, quando vai terminar essa jornada? Quando ele voltar, né? Vai se iniciar uma nova etapa dessa jornada, mas até que ele volte, como que nós vamos chegar até lá, né? Sinais de desequilíbrio, culpa por descansar, né? A gente tem que descansar, irmão, né? Ah, mas tem que fazer a obra, tem que estar na igreja segunda, terça, quarta, quinta, tal, não sei o quê, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer... Marta, né? Dá um tempo, descansa, Marta. Vem aqui, Marta. Descansar no seu Senhor, né? Tem que ter descanso, irmãos. Não pode ter desequilíbrio, né? Medo constante de errar. Ai, meu Deus, estou com medo de errar, não vou fazer... Não. Confia no Senhor. É lícito, vai lá e faça. Se errar, o Espírito Santo vai dar saída. Se for algo lícito, né? Espiritualização excessiva de pensamentos, né? Dificuldade de desfrutar a vida, né? Tem pessoas que têm dificuldade. Quantas coisas maravilhosas o Senhor fez para nós, né? Faz quanto tempo que você não passeia e observa a natureza? Vai fazer um passeio no zoológico, vai fazer um passeio num parque, observa a criação do Senhor, né? Quando você for comer, observe a comida lá, veja quantas cores, formatos, quanto tipo de comida, quanto tipo de... Olha, Deus observe a criação. Ele fez a criação para nós desfrutarmos, né? Só que a gente vai comer a comida, é como está tão acostumado com tudo, né? Que a gente não vê Deus em nada, virou um mecanismo tudo, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu, quando vou almoçar ou jantar, e a minha esposa faz salada de agrião, salada de não sei o quê, põe uma manga cortada, a manga é amarela, ou as folhas verdes, e eu começo a olhar aquilo e falei, meu Deus, como que Deus é bom, né? Fez essa manga, olha o formato da manga, e ela é docinha, que cor amarela linda, né? Senhor, olha esse arroz, saiu do trigo, e eu começo a contemplar
como Deus é maravilhoso, como é glorioso. Isso me traz um descanso, uma sensação de cuidado de Deus para comigo. Amém? Deus cuida de você nas pequenas coisas. Olha a comida que está chegando na sua mesa. Olha o ar que você respira e o céu. Olha a chuva que cai para regar e trazer alívio do calor. Né? Olha as coisas mínimas que o Criador te fez e exalte o Criador. Isso vai te trazer refrigério para a sua alma. Isso traz refrigério para a alma. Você que tem criança pequena, você que tem bebê ou uma criança pequenininha, olha para a face dessa criança e diz como é lindo esse ser humano, né? Olha quantos bilhões de seres humanos são, e nenhum é igual ao outro. Nenhum. Que beleza é o ser humano. Que beleza é você, meu irmão. Né? É isso que a gente tem que olhar. Olha como meu irmão é lindo, é maravilhoso. Ele é a imagem e a semelhança do Criador. Foi assim que Deus nos fez lá. Olha só, um é negrinho, um é com a pele mais escura, o outro é pele branca, o outro é cabelinho capuchinho, o outro é cabelão liso, o outro tem o olho puxadinho, o outro tem o olho redondinho. Olha a grandeza de Deus na criação até do ser humano, né? Então, amados, você fica olhando para tantas coisas ruins e esquece de contemplar o seu Criador. Nós temos que voltar a contemplar o Criador, a contemplar a beleza e a formosura desse Deus. Olha para os céus, para as estrelas. Olha o universo que ele criou. Olha os bilhões de estrelas que existem. Olha quantas galáxias existem. Olha a grandeza, olha o mar, quantas espécies de seres marinhos. Como é bom ir na praia e observar as ondas do mar, a areia da praia. Uau! Quanta beleza, irmão. Se eu ficar falando das belezas de Deus, nós vamos ficar uma aula falando só sobre isso. Mas o foco, eu quero dizer, é vida em santidade, vida consagrada, tem os olhos para contemplar a formosura e a beleza do Criador, de Deus, do nosso Pai. Amém? Vamos lá. Consagração diária não é viver em alerta máximo. É viver alinhado, sensível, dependente de Deus. Ah, Senhor, como eu dependo de Ti. Como eu dependo do Senhor para comer, para beber, para respirar. Pai, eu dependo do Senhor. Pai, como eu dependo do Senhor para tudo, para tudo. Nada é na minha força. Porque tem gente que trabalha e fala assim, não, põe comida dentro de casa, ó, tá aqui, ó. Eu boto comida dentro de casa. Ah, é? É você que bota comida dentro de casa? Tem certeza que é você? Arrogância, o orgulho humano, tira a dependência. Se você trabalha e leva coisas para dentro da sua casa, é porque o Senhor está permitindo, Ele está te dando para você levar. Não é o seu intelecto, não é a sua força braçal, não é nada do que fazemos. Tudo vem dele para nós. Quando eu compreendo que tudo vem dele, eu me torno 100% dependente do meu Pai. 100%. Eu dependo dele. Para acordar, para levantar, para respirar, eu dependo, Senhor, de Ti, Pai. Todos os dias. Eu não sou nada sem o Senhor na minha vida. O Senhor é meu tudo, é meu sopro de vida. O Senhor é tudo para mim, né? Uau! Isso tem que ser encarnado em você. E quando você encarna essa realidade de dependência total do Senhor, há uma transformação. Você está prestes a se tornar um discípulo verdadeiro de Cristo, de Jesus. Porque Jesus dizia o quê? Fala assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Né? Sem mim nada podeis fazer. Essa é a palavra. Lê lá Provérbios, capítulo 3, versículo 5 e 6, também vai falar. Tudo vem do Senhor. Né? Consagração saudável gera estabilidade espiritual, clareza interior,
proteção sem medo e liberdade sustentada. Amém? Vamos avançar aqui. Pensamentos e desejos, governo interior, ó, governo interior. A batalha mais constante acontece dentro. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios 4, 23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque é onde as batalhas ferozes acontecem. Provérbios, quem não governa o interior, vive reagindo ao exterior. Quem não governa o interior, vai ficar vive reagindo ao exterior. Ok? Pensamentos não são neutros, influenciam decisões, alimentam desejos e moldam caráter. Pensamento tolerado hoje se torna comportamento amanhã, né? Origens dos pensamentos. Nem todo pensamento vem do mesmo lugar. A Bíblia aponta 3 origens: a própria carne, influências externas e sugestões espirituais. Tiago, todos esses textos aqui, depois você pode ler. Discernir a origem evita culpa desnecessária, né? Governo, não repreensão. Repreensão esconde, acumula e explode depois. Governo interior reconhece, avalia, submete a Deus e redireciona. Desejos são cultivados por repetição e exposição. Governar desejos começa em governar pensamentos, ok? Então, nós temos que governar a nossa mente, governar os pensamentos, para que tudo possa fluir, né? Então, eu governo quando eu começo a governar primeiramente a minha mente, os meus pensamentos. Capturar pensamentos. A Bíblia fala que capturar pensamentos, não ignorá-los, né? Captura, mas não ignora. Identificar, avaliar se está alinhado à palavra, rejeitar o que não vem de Deus e substituir pela verdade bíblica. Substituição é mais eficaz que confronto direto, né? Desejos desalinhados não definem identidade. Identidade está na decisão tomada diante deles, né? O Espírito Santo atua internamente, alerta, redireciona, fortalece, consola, corrige. Gálatas 5:6. A batalha espiritual mais constante é mental e interior, né? Interior. Guarda sempre isso. Combate, né? Esse bom combate, que você vai se dar bem em muitas coisas e a qualidade de vida espiritual, tudo vai mudar. Como fechar brechas continuamente, né? Brechas não surgem do nada, né? A gente já viu isso. Reconhecer, confessar, ajustar, perseverar, né? Libertos e fechando as portas, né? Vamos avançar aqui. Perseverança espiritual no dia a dia real. O maior desafio não é começar, é permanecer. É o que eu estava falando anteriormente, ó. Não é começar, é permanecer. Muitos começam motivados e cheios de zelo, mas o tempo revela o desafio maior, perseverança, né? A vida espiritual real não é linear, não é linear a vida espiritual. Se você tem que cuidar, porque senão ela tem altos e baixos, né? Há dias de força e clareza, e dias de cansaço e lutas internas. Perseverança é continuar mesmo quando a sensação muda, ok? Tem dias de luta? Tem. Tem dias que a gente vai estar um pouco mais fraco? Sim. Mas eu não vou permanecer naquele estado. Eu vou voltar para o linear com meu Deus, ok? É um dia que você vai ter de luto, quando a gente perde um ente querido, a gente chora, tem um momento de luto, né? Tem momento de luto quando vem uma notícia ruim, enfim, eu passei por um momento de luto com a notícia da cirurgia no coração de um filho, mas foi 2, 3 dias, acabou, graças a Deus, está em casa, está bem, etc, já voltou até a trabalhar, mas assim, existia um tempo ali que eu fiquei de luto, né? Então, assim, amados, não podemos ver que a intensidade, o meu dia, a minha consagração, a minha santidade deu uma declinadinha ali e permanecer ali. Não, não.
volto ali na minha vida espiritual com Deus e tal, etc, ok? Perseverança é continuar, né? Já falamos sobre isso. Perigo da espiritualidade baseada em emoção. Tem muito crente vivendo nisso aqui, ó, tá? São puramente emocionais, são só emoções. Chora e tal, quando escuta um louvor, vai no culto e chora, mas não muda. Não muda, né? Quando a fé depende apenas da emoção, a constância se perde e a frustração aumenta, tá? Você vai chorar, foi na emoção, blá, 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 mas não mudou a atitude, não cortou o pecado, não se arrependeu, não fez nada, não se afastou daquilo que estava. Ou seja, não teve mudança nenhuma. Foi um momento de emoção, foi uma palavra abençoada que você escutou naquela hora e tal. Você falou, não, agora eu mudo, agora tudo vai ser diferente. Aquela semana foi, mas a semana seguinte volta tudo para o normal, tudo para o que era. Por quê? Porque foi emoção, não foi uma tomada de decisão, né? Eu decido, né, servir ao meu Deus. Eu e minha casa decidimos servir ao Senhor. Eu decido ser consagrado, separado para o eterno. Eu decido ser um discípulo e vou seguir as instruções do meu mestre. É uma decisão, não tem emoção, não é nada, não, é uma decisão que eu tomei, consciente, né? Que veio para a minha alma, que reflete no meu espírito, que vai no meu dia a dia, nas minhas ações, isso vai fluir, ok? Então tem que parar de ser crente emoção e ser crente decisão, andar, decidir. Eu decido aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu decidiu. Eu decidi me batizar nas águas para morrer com Cristo e ressurgir com Cristo para uma novidade de vida, numa santificação plena até que ele venha. Então é isso que eu decidi que eu vou seguir. Ok? Aos momentos de fraqueza, mas logo volto para o que era, né? Então, a Bíblia não ignora o desânimo, ela não ignora o desânimo. Elias não foi repreendido por estar cansado. Quantos lembram de Elias, né? 400 profetas de Baal, fogo do céu, tal, acabou com todo mundo, acabou com os profetas de Baal. Elias estava no auge do ministério dele e tal, e foi o auge do ministério. Acabou aquele evento. O que Elias fez? Desanimou. Vem um desânimo. Né? O cara fez uma baita, no auge do ministério dele, né? Fez uma baita coisa ali, e daqui a pouco ele baixou a cabeça, baixou o guarda, desanimou. Então, assim, o Elias não foi repreendido por Deus por estar cansado. Ele foi alimentado, fortalecido e restaurado. Às vezes, perseverar é descansar e continuar depois, né? Deus não exige intensidade permanente, mas fidelidade contínua, ok? Então, fidelidade contínua, né? Elias fez tudo aquilo intensamente, tal, teve um momento, tal, né? Depois caiu a ficha dele, Deus foi lá, teve que falar com ele e tal, ele entendeu e voltou, né? Perseverança se manifesta na oração simples, na leitura diária. Ó, aqui, ó. Como perseverar? É muito simples. Manifestação simples, coisa simples. Uma oração, uma leitura diária, no arrependimento constante, na obediência silenciosa. Deus honra a constância, não a perfeição. Ok? Tanto é, Davi era um homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Sim, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi foi intenso com o Senhor? Sim, mas o que Davi mais tinha? Constância com o Senhor. Quando Davi peca, com Betseba, etc., toda aquela sujeirada de pecado de Davi, Davi continuou com o Senhor? Sim, Davi se arrependeu, chorou, lamentou e ficou ali, ó, constante ainda na presença de Deus. Então, Deus observava o quê? A constância
daquele carinha chamado Davi, não a perfeição de Davi. Ele não requer que nós sejamos perfeitos, porque ele sabe que nós estamos vivendo num mundo imperfeito, num mundo de sujeira, num mundo de pecado. Ele quer que nós vivemos uma constância com ele, constância com o Senhor. Não sejamos perfeitos, mas constantes. Nós não conseguiremos chegar a ser perfeitos nessa terra, do jeito que ela está. Mas ele olha a constância nossa, né? E ele se alegra disso. Cair não é o fim. Cair não é o fim. Desistir também não, né? Desistir aliás, cair não é o fim, desistir né? Davi caiu, mas não desistiu. E tantos outros homens, né? Elias teve um momento, sim, mas não desistiu. Pedro negou 3 vezes, mas não desistiu, estava ali, se arrependeu, né? A esperança renova forças e impede desistências silenciosas, né? Então, amados, busque constância espiritual, né? Conclusão. Liberdade sustentada pela graça, né? Perseverança espiritual não é viver em guerras constantes, é permanecer fiel no dia a dia real. Permanecer fiel no dia a dia real. Quem persevera não vive preso à emoção, vive sustentado pela graça de Deus. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12:1. Não é corrida de velocidade, é caminhada de constância. Não é correr, é continuar para o alvo, caminhando para o alvo. Como caminhar? Santidade, né? Caminhar aqui, ó, com santidade. Protege e guarda, não aprisiona. Flui no relacionamento com Deus. Como eu caminho, né? Sem correr. Ó, consagração. É um estilo, é meu estilo de vida contínuo, não um evento pontual. Gera paz, não tensão. Governo interior. A batalha mais constante é mental. Quem governa dentro evita brechas. Perseverança. Permanecer fiel no comum. Liberdade de se manter em vigilância equilibrada. Quem vive em santidade não vive com medo do ataque. Guarda essa daqui, ó. Tem gente que pensa que vai você retalhado. Ó, guarda isso aqui, irmão, ó. Tem medo do diabo não, ó. Quem vive em santidade não vive com medo do ataque. Pau no diabo, gente. Pau no gato, pau no diabo sem medo. Se você está em santidade e vive esse princípio que eu falei aqui, pau nele o tempo todo, tá? Porque ele não descansa. O vosso adversário anda ao seu derredor como um leão, rugindo como um leão, tentando te tragar. Ele não cansa. Então, vai anulando os pensamentos que ele põe na sua mente, peça perdão, vive em santidade, consagração. Vive em segurança na presença de Deus. Vamos completar aqui, ó. Quem vive em santidade não vive com medo do ataque, mas vive em segurança na presença de Deus. Amém? Quando eu estou consagrado, alinhado em santidade, o estilo de vida, perseverando, governo interior, eu não tenho medo, não tenho medo. Por quê? Eu estou seguro na presença do meu Deus. Amém? O diabo olha para mim e não vê o Márcio, ele vê Cristo. Ele vê a imagem de Cristo em mim. Ele vê a imagem de Cristo em você. Então, para de ser dodói, para de ser mimimi, para de ser pequeno, e seja quem você foi chamado para ser, quem você é no Senhor. Amém? Seja quem você é no Senhor. Essa é a palavra para você, né, de desafio. Seja quem você é no Senhor. Filho amado, cheio de poder e de autoridade dado por ele. Amém? Em nome de Jesus. É isso. Amém, amados? O que eu tenho para entregar nesta aula foi isto, ok?
Nós temos mais... Eu quero dar mais 2 aulas, mais 2 segundas-feiras. Uma eu quero falar sobre a hierarquia, né, dos demônios bíblicos, que a Bíblia relata ali, tem bastante, tá? E onde eles atuam, né? Qual o demônio, qual área ele atua, para a gente poder identificar e guerrear contra eles, ok? Não que a gente tenha que saber disso para guerrear. Entenda, entenda. Eu não preciso saber de nome de demônio nenhum. Eu preciso ter uma vida em santidade, uma vida alinhada, governar meus pensamentos, eu preciso perseverar no caminho com Deus, governo interior, consagração e santidade. É isso que eu preciso. Só isso. Não preciso ter, não, porque tem gente que fica focado no nome do diabo, o que o diabo faz, que aquele demônio... Não é esse o foco. Cuida de ti. E o resto o Senhor cuida, ok? Eu vou compartilhar aqui rapidamente. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Espera um pouquinho. Para aqueles que não compraram o livro, no valor lá promocional, tem mais 2 horas, 3 horas, tá? Acaba meia-noite o valor de R$ 47. Pastor, mas eu não tenho os R$ 47 hoje, né? Vai lá, reserva o seu exemplar e paga no dia 5 lá, né? Porque eu sei que tem muita gente que recebe no dia 5. Então, mas reserva hoje o seu volume e você paga no dia 5, ok? Todos os livros nós vamos começar a enviar a partir do dia 5. Nós vamos receber até o dia 5, vamos começar a enviar, ok? Então, mas reserve o seu. Por quê? Se você não reservar, vai ficar sem, ok? Vai demorar para sair um próximo lote. Muita gente já fez. Se você não fez porque você não tem o valor agora, não tem problema. Reserva e paga aí no 5º dia útil, que é sexta-feira, se eu não me engano. Tá bom? Deixa eu parar aqui. Vamos orar para nós encerrarmos. Alguém tem alguma pergunta? Keila, pode falar. Pastor, sobre o endereço que eu comprei o livro, mas eu não completei meu endereço. A gente pode depois mandar no privado, particular? Sim, manda no privado, tá? O endereço correto lá, se você preencheu errado, tá bom? Ah, bom, então. Outra pergunta que eu tinha é sobre o início que o senhor estava falando sobre a santidade da gente, sobre tudo que é lícito, mas não convém. Eu percebo que essa época do ano é uma época que muitas igrejas entram num conflito, com festas juninas, julinas. Algumas igrejas fazem mudam os nomes, festas caipiras, né? E Sim. eu percebo que tem muitos irmãos que ficam, vou, não vou. Tem muitas igrejas que fazem mesmo a festa padrão mesmo, né? Olha, eu acho o seguinte, aí vai do entendimento de cada um. Eu acho que as festas que nós deveríamos participar, nós não fazemos. Quais festas bíblicas? Tabernáculos, né? É uma festa bíblica, não é para o povo judeu, tá? Leia a Bíblia, estuda a Bíblia que você vai entender. Talvez crie um nó na sua cabeça você que não conhece. Mas existem várias festas bíblicas que nós deveríamos estar fazendo nas nossas igrejas, e nós não fazemos, né? Então, tabernáculos é uma das festas. Festa de Pentecostes é outra. Por que a gente não festeja as festas do Senhor e quer festejar as festas do mundo nas nossas igrejas? Eu, particularmente, não tenho esse entendimento. A Bíblia me diz que são festas perpétuas. Perpétuas. Deus não altera, ele é perpétuo. Se ele falou para mim que eu devo festejar tabernáculo, Pentecostes, tem outras também, perpetuamente, né? E Cristo não veio anular nenhuma festa. Cristo não falou, ó, não festejem mais. Não. É permanente, ok? Então, assim, se eu, como igreja, não festejo as festas permanentes, por que eu vou ficar inserindo para arrecadar dinheiro? Né? Só para arrecadar dinheiro para... Meu, né? Arrecada dinheiro ministrando, educando o povo a ofertar e a dizimar, né?
E o povo tem que ter vergonha na cara, né? De ofertar para o Senhor, né? De entregar suas finanças para o Senhor. Mas eu não posso ficar colocando um monte de festas com o objetivo de arrecadar dinheiro. Não tem lógica. Né? Uma festa do mundo. O que é a festa junina? Vocês sabem o que é a festa junina? Né? Aí eu mudo o nome, festa caipira, mas o sentido não é o mesmo, não é na mesma data. Então, assim, quem eu estou cultuando ali? Então, assim, irmãos, vamos meditar, vamos ruminar a palavra. O que a palavra nos orienta em relação a isso? E nós não devemos prestar culto a outros deuses, que existem festas pagãs. Essa é uma festa pagã. Eu devo festejar as festas solenes. Ele até diz assim, ó, estas serão as minhas festas solenes e vocês deverão fazer e festejar perpetuamente. Lê lá o texto, irmãos, em Êxodo lá, lê lá, né? Então, assim, que sentido eu vou ficar fazendo festa de diabo, né? Porque é de demônio, é festa pagã. O que é festa pagã? Festa consagrada a outros deuses. É isso que é festa pagã, ok? Na minha igreja só fazemos as festas bíblicas, Pentecostes, tabernáculos, é isso aí, Fabiana, né? É isso, o Senhor pede para nós festejarmos exatamente estas, as festas bíblicas, né? Então, assim, pode fazer uma festa de tabernáculo, uma festa de Pentecostes, né? E pôr lá depois algumas coisas para comer, né? E festeja com os irmãos. Dá para arrecadar dinheiro nas festas bíblicas, né? Para o sustento da obra, né? Eu entendo que as igrejas precisam e sofrem, às vezes, no seu financeiro, tá? Sofrem. Por quê? Porque o povo retém. Infelizmente, o povo retém. E aí, o pastor, o líder, fica acuado, porque ele tem que pagar aluguel, ele se comprometeu com um monte de coisas que, às vezes, nem era para ele se comprometeu, mas tudo bem. Tem contas para pagar. Tem aluguel para pagar, prédio para pagar, e um monte de coisa para pagar, que eu sei que tem. E aí fica com a corda no pescoço. Qual que é a saída? Vamos fazer a festa de não sei o quê. Festa junina, festa não sei... Né? Então, queridos, é melhor cultuar na praça pública do que eu alugar um prédio enorme e ficar com peso. E jogando peso e fazendo coisa que Deus não pediu para fazer, para pagar a estrutura. Deus nunca nos pediu para nós levantarmos estruturas de pedra. O homem é que começou a colocar estrutura de prédio. Deus fala para nós cultuarmos nas casas, onde for. Ele não falou para nós alugarmos estruturas de prédios de concreto para depois colocar peso sobre o povo. Vamos rasgar o verbo? Deus mandou a gente alugar um prédio de 5 mil, de 20 mil, de 30 mil reais. Não falou para nós, mas onde que nós vamos acomodar o povo? Acomoda o povo nas casas. Tem uma estrutura mínima, onde você consiga pagar. Né? Então, tem pastor assim, que vai lá, ele quer ser maior, a igreja maior do que a igreja no nome da placa tal. Não, porque nós, da igreja placa X, temos que ser melhores do que a igreja placa Y. E aí vai nessa loucura toda que a gente está vivendo aí, que o Senhor, não vai sobrar pedra sobre pedra. Escuta o que eu estou te falando. As igrejas, o Senhor vai retornar o povo dele para a origem. Existe um processo do Espírito Santo que eu já estou atento há alguns anos. E já estou me preparando, porque o Senhor vai voltar a igreja ao original. A igreja será perseguida, a estrutura que é hoje será perseguida. E nós teremos que voltar para as nossas casas. Porque a igreja será perseguida pelo anticristo. Eu não estou falando um blefe aqui, não. Você vai ver esse vídeo, eu vou gravar e vou deixar gravado, porque um dia eu vou te mostrar essa transformação. Deus está caminhando tudo para que a igreja fique nas casas. Algumas igrejas despertou para isso, outras estão dormindo, mas não vai sobrar pedra sobre reinos humanos.
igrejas de reino humano vão ser destruídas. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Né? E o que vai sobrar é o remanescente fiel a Adonai, o remanescente fiel, aqueles que não se dobraram a Baal, que não se dobraram aquilo se não se dobraram ao ego, ao egoísmo, egocentrismo, ao poder. Porque hoje muita estrutura é puro poder humano, puro império humano. É puro império humano, que falo com toda segurança em Deus e sem medo, com temor ao Senhor. Tem estrutura que é puro poder humano. Não tem Deus ali. Tem poder e manipulação humana. Mas vai cair. Escuta o que eu estou te falando. O Senhor é o Senhor da justiça. Ele vem buscar uma noiva adornada, alinhada com a palavra dele. Ele vai cortar os lobos, vai separar os lobos, vai tirar os lobos do meio dos cordeiros. Amém, queridos? Então é séria a coisa, a gente não pode brincar. A gente tem um tempo muito curto, muito curto, muito curto. E eu vou falar para vocês, eu estou numa pegada de João Batista. Sabe o que é João Batista? Qual que João Batista fazia? João Batista, ele criticava o sistema religioso. Olha, eu estou que nem João Batista. Não é muita gente que vai me seguir, não, porque eu estou que nem João Batista. Denunciar mesmo, denunciar, colocar ordem na igreja de Cristo. Falar as verdades, como tem que ser falado, anunciar a verdade. Que festa junina? Festa junina é festa do cão, festa pagã. Vai festejar tabernáculos, vai festejar Pentecostes, vai festejar outras festas do Senhor, festas solenes, né? Para com isso. Amém? Se você é pastor, está aqui me ouvindo, irmão, eu te amo de paixão em Cristo Jesus. Eu não estou falando para ferir ninguém. Eu não estou falando também para você que é ovelha, ficar azucrinando seu pastor, falando que eu falei, não, ok? É você que tem que tomar uma postura, uma posição. Não jogar nas minhas costas. Ah, não, lá na aula do pastor Márcio ele falou que é festa pagã. Que não. Assuma. Vai você estudar Êxodo lá, vai você confrontar a palavra de Deus, e aí você fala no seu nome, né? Porque tem muita gente que quer jogar nas costas dos profetas. Né? Não, mas o profeta falou. Né? Não, eu estudei e vi lá, tá certo mesmo, tá correto, né? E você assume a bucha como discípulo de Jesus. Quem é discípulo, enfrenta. Em meu nome perseguirão vocês. Nós não seremos perseguidos? Não está escrito que nós somos perseguidos? Seremos perseguidos? Seremos caluniados? Sabe o que, irmãos, a palavra de Deus, tem gente que pensa que ser perseguido, ser caluniado, ele leva para o pessoal. Não, nós vamos ser perseguidos e caluniados porque nós vamos falar a verdade do evangelho. E aí haverá perseguição sobre nós. Aí aqueles que anunciam e pregam a verdade, esses serão perseguidos. Amém? É isso. Perseguição é isso. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos encerrando, Senhor, aqui, Pai, esta sala, esse treinamento de hoje. Senhor, eu quero que o Senhor cele agora os teus filhos, Pai, a mente, Deus, nenhum dado inflamado do inimigo venha sobre eles, Pai, nenhuma distorção daquilo que foi, Senhor, anunciado pelo teu Espírito Santo, nada, Senhor, venha confundir ou colocar uma nuvem de escuridão e neblina de dúvidas. Tira toda dúvida agora, que a sua palavra seja esclarecida, Pai, como ela foi escrita, sem manipulação do homem, sem achismos, Pai, mas uma palavra que é viva, eficaz, cortante e que coloca tudo no plumo certo, Pai. Coloca essa palavra sobre a mente dos teus filhos, que eles possam meditar nela dia e noite, Pai, para que eles sejam conduzidos no espírito da verdade, Senhor. Tira todo engano, tira todo falso, coloca o verdadeiro, que venha à tona em nome de Jesus, Senhor, a verdade, porque quando vem a verdade liberta.
liberta, Pai. Peço que o Senhor liberte os teus filhos de toda a casta de religiosidade, de ensinos errôneos, de coisas que foram colocadas sobre a sua noiva, Pai, para escravizar, para manipular, para ter domínio humano, Senhor. Que caia por terra em nome de Jesus. Que eles recebam a palavra viva e verdadeira e eficaz, Pai, que traz liberdade do Espírito, que santifica, que traz consagração, que traz alinhamento aos teus pensamentos e ao teu reino, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para cumprir a sua vontade e a sua palavra, de anunciar o evangelho de Cristo, anunciar as verdades do teu reino, Senhor. Por isso, Pai, nos abençoa, nos guarda, leva-nos de volta para a nossa rotina, mas alinhados com o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Todo resquício, toda a sujeira do inimigo caia por terra, em nome de Jesus, e que nós possamos nos alegrar em espírito, Senhor, por receber a verdade, contemplando a sua formosura no nosso dia a dia, tirando todo peso, toda bagagem de peso, toda acusação, tudo aquilo que vem para, Senhor, abafar a verdade, Pai. Senhor, o teu jugo é suave, é leve. Oh, Pai, o Senhor nos dá alegria, Pai, a sua alegria é a nossa bandeira, Senhor, e nós podemos nos alegrar pelo simples fato da salvação, de um dia estarmos condenados e mortos, mas agora, Senhor, ressurreto com o Senhor, ó Deus, com vida eterna, livres, ó Pai, para estarmos com o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, nos resgatar. Vem, Pai, nós desejamos que o Senhor venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, te guarde. E é isso, amém, irmãos? Obrigado aí pela jornada, pela caminhada. Coloca suas impressões, como sempre, para fortalecer os nossos irmãos lá no grupo. É o meio que a gente tem, né? Está liberado lá. E dê seu testemunho. Fala de uma palavra que foi falada aqui, que te impactou, mas algo que edifique a vida dos seus irmãos, amém? Para que nós possamos nos edificar uns aos outros, né? Uns aos outros, não é só um que fala, né? Uns aos outros. Então, eu sei que você tem aí uma palavra que possa edificar a minha vida, edificar a vida de outros irmãos, né? Você possa compartilhar isso, para que nós possamos nos fortalecer cada vez mais no Senhor, amém? No demais, é isso. Tem muita coisa boa que nós vamos fazer, né? Levantar esse ministério de ensino aqui. Nós queremos alcançar o maior número de pessoas possível, para anunciar as verdades, fortalecer, falar do que é uma batalha espiritual verdadeira, porque o que tem mais banal por aí são cursos de batalha espiritual, onde se foca só em falar de demônio, onde o demônio atua, como o demônio faz, como o demônio não sei o quê, como o demônio não sei o quê, e não sei o quê, e oração não sei das quantas, oração que quebra tal, oração que quebra não sei o quê, amados, e aí as pessoas cheias de brecha, sem identidade, sem saber o que é santidade, sem saber o que é vida com Deus, vão fazer esse tipo de batalha. Sabe o que vai acontecer? Ó o diabo, ó, vai bater, fica batendo no povo. Não adianta tentar combater demônio, falar nome, expulsando, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá, se a gente não está com uma vida como o Senhor quer. Então, primeiro, é nós. Eu estou alinhado? Estou alinhado. Tenho conhecimento do alinhamento? Tenho conhecimento do alinhamento. Agora eu vou para o fronte, para o exército celestial, vou me reunir, né? Existe a tribo de Gade, das 12 tribos, era a tribo que ia para a guerra, né? Mas era uma tribo específica, preparada para a guerra. Não era Benjamim não ia na frente das batalhas. Quem ia na frente das batalhas era a tribo de Gade, né? Que estava preparada para as guerras. Havia uma unção sobre eles para ir para a guerra, né? E os demais iam na retaguarda, né? Mas quem era a linha de frente de uma guerra era a tribo de Gade, né? Estuda lá as 12 tribos lá, né? Existem muitos princípios espirituais estudando as 12 tribos de Israel, né? Por quê? Porque o Senhor continua agindo com princípios. Deus tem coisas que Deus não muda, irmãos.
Deus é um Deus que não oscila, que não muda. Então, a gente tem que ter o conhecimento do Antigo Testamento, saber os princípios que foram fundações, que não foram quebradas por Jesus, alteradas. Jesus, ele veio para trazer para nós uma restauração de relacionamento com Cristo, com Deus, Pai, nos tornando filhos ali alinhados com Ele. Mas os fundamentos de Deus, ele não muda, tá? O Cronos não é o nosso relógio é o relógio de Deus. Nós não estamos no ano 2026, nós estamos no ano de 5.000 parará. Né? Olha lá Êxodo, quando ele demarca o tempo, manda a gente contar os anos. Lá em Êxodo, não foi quando Cristo estava na Terra, isso aí foi da Roma, foi da Igreja Romana que implantou isso, ok? O calendário gregoriano, né? Nem calendário gregoriano não é o nosso calendário, mas tem muito assunto, muitas verdades, né, que estão escondidas, que com o tempo foram sendo desviadas. A palavra é essa. Muitas verdades, né, que a igreja deveria caminhar, foram distorcidas. E a maior distorção aconteceu no Império Romano, quando Constantino começa a colocar a igreja estatal, ele junta o governo eclesiástico com o governo humano, né? E aí bagunçou tudo. Aí bagunçou o calendário, bagunçou o que é Páscoa, bagunçou as festas, bagunçou festa, coisa pagã, tá no nosso meio até hoje, tem coisa pagã no meio da igreja. Existe idolatria nas nossas igrejas, tá? A gente fala dos católicos romanos, que são idólatras, não sei o quê, mas existe no nosso arraial, nas nossas igrejas, idolatria. Existe paganismo, existe idolatria. Menos que a igreja católica? Sim, muito menos. Mas tem muita coisa que precisa ser alinhada ao Senhor. E Deus, lá em Atos, vai dizer o seguinte: que os céus o contenham até a restauração de todas as coisas. Pastor, restauração de todas as coisas, que coisas? Todas essas coisas que foram perdidas. As festas do Senhor, tirar a idolatria no meio da igreja, voltar para a essência, tirar a estrutura, que é romper com essa estrutura que existe, onde um só quer governar sobre muitos. Não existe isso. O cabeça é Cristo. Existe aqui embaixo, ó, um corpo que tem dons e esse corpo se movimenta. Não é uma pessoa governando todo mundo aqui, não. Amém? Mas isso, ó, se te escandaliza, se faz você achar que eu estou falando besteira, vá estudar, meu irmão. Porque quando eu comecei a estudar e a fundo o que era a igreja de Cristo e o que é hoje, você vai se surpreender e ter um choque. Você vai ficar chocado em ver uma igreja que é hoje e o que é a igreja fundada por Cristo. É muito diferente. Estuda lá. Eu tenho aqui, ó, 2 volumes aqui, ó. Você estudar só esses 2 aqui, ó, a História Ilustrada da Igreja, 2 volumezinhos aqui, ó, para estudar. Você estudar isso aqui, ó, vai desmistificar um monte de bobeira que foi colocado na igreja por homens. Doutrina humana, puramente humana. Para quê? Manipulação, centralizar poder, e por aí vai. Paganismo, e por aí vai, meu irmão. Amém? Deus os abençoe. Hoje eu tô com a corda toda. E é isso, tá bom? Desculpa pelo desabafo, mas eu amo a igreja, eu amo a palavra do Senhor, eu amo a verdade. Então, quando a gente descobre a verdade, a gente quer pôr para fora, quer alertar, quer falar, não tem como guardar, ficar preso, né? E aí a gente alguns Gitten, né? Aí os humanos, né? Quer falar que você é rebelde, quer falar que você... Mas existe um monte de homens que estão atentos, como eu estou atento. Muitos ministérios já caiu a ficha, e vai cair muito mais, porque o Senhor está restaurando, amém? Isso é um despertamento para a origem, voltar à origem. É isso, tá bom? Deus abençoe e até a próxima segunda-feira.
ou quinta-feira,